uma outra dica é você prestar atenção, né? Quando você estiver ali, quando você, por exemplo, sente raiva de algo, né? Quando você sente medo de uma situação ali no trabalho, ou do seu chefe, né? Ou de algum liderado seu, para e pensa. Tome consciência da sua emoção. Sabe? Coloca aquele fator de razão. Pensa por que é que eu estou irritada com isso. Por que é que eu estou com raiva disso? Por que que isso me desencadeia um processo aqui agressivo que eu tenho vontade, se eu pudesse, de pegar no pescoço da pessoa? A gente tem as reações e é normal, faz parte do nosso, vamos dizer assim, do nosso, das nossas defesas e do nosso instinto. Mas quando a gente coloca a razão, né? Quando a gente racionaliza a situação, a nossa emoção, a gente está sendo humano, porque senão a gente está agindo como um animal, né? Se eu deixo as minhas emoções afloradas e eu deixo que elas corram solta e eu agrido uma pessoa com palavras, né? Ou faço cara feia, ou desrespeito, eu não estou agindo como um ser humano, né? A gente está agindo de qualquer maneira menos como um ser humano pensante. Então, a nossa qualidade de ser humano é para que a gente coloque ali, equilibre, né, a nossa emoção e o nosso pensamento para que a gente tenha ali um comportamento que seja um comportamento humano. Senão, a gente tem um comportamento, né, instintivo. E aí a gente está se negando a o nosso principal diferencial como raça, que é pensar, raciocinar, né? Então isso é muito importante, a gente ter aí essa atenção. Por exemplo, para deixar isso, para tangibilizar um pouquinho mais isso, né? Eu trabalhava em São Paulo a semana toda, morava lá, e aos finais de semana eu vinha para o interior, para casa da minha mãe. Bom, e nesse período, foi um período de 8 meses que eu morei com uma amiga queridíssima, Camila Gil. É, E eu estava muito bem acompanhada. A gente tinha sessões de terapia, a gente brinca, porque eram conversas muito produtivas, muito gostosas. Uma amiga muito querida, né? Que a gente se descobriu muito amiga nesse período que nós moramos juntas. Muitas afinidades, muita colaboração entre nós. Mas o que acontecia? Quando chegava o final de semana, que eu ia para. Que eu viria para o interior, quando eu sentava no ônibus, me desencadeava um processo emocional de tristeza e choro compulsivo. E eu achava que era porque eu estava triste, porque eu estava sozinha em São Paulo, porque... E engraçado que durante a semana, né, eu tinha lá em convivência com essa minha amiga, e era muito gostoso. Eu achava que é porque eu não estava na minha casa, porque era falta, né, porque eu estava tirando a privacidade dela, e também tinha falta de privacidade. Então, eu começava a achar um monte de coisa e chorava compulsoriamente, né, de uma maneira compulsiva. E eu pensava, e aí eu comecei a pensar, mas por que é que eu estou chorando? Né? Comecei a racionalizar isso. Eu vivo com uma amiga que eu gosto muito. A gente cada dia mais se descobre com mais afinidades. É uma pessoa que me apoia, que me aponta os erros, sim, né? Que me ajuda a me desenvolver. E trabalho, né? Não tem espaço assim de solidão para ficar triste, me sentir sozinha e não me sentir na minha casa como se ali não fosse meu lar. O que é isso? E foi um período em que eu trabalhava muito, né? Eu trabalhava muitas horas por dia, eu trabalhava próximo de casa, trabalhava numa agência, né? Um ambiente de agência é um ambiente bastante intenso, às vezes virava algumas noites trabalhando para entregar o projeto para o nosso cliente. E aí eu percebi, quando eu passei a racionalizar, entender que, puxa, eu morava numa casa bacana, com uma amiga bacana, a gente tinha dias muito legais, né? A gente conversava, a gente cozinhava, mas eu não tinha motivo ali para quando chegasse na hora de voltar para casa da minha mãe ficar triste, né? E eu achava que era uma coisa assim, que era a minha emoção, que eu precisava de acolhimento. E não era, na verdade, sabe o que era? Era cansaço. A tristeza, ela está muito relacionada ao sentimento de cansaço. Então, todo aquele cansaço que eu vinha da semana, de trabalhar muitas horas, né, de algumas vezes na semana, né, pontualmente tinha que virar uma noite trabalhando, eu estava me desencadeava esse cansaço, mas que eu confundia com tristeza. Quando eu entendi que era só cansaço, o que eu fiz? Eu passei a descansar mais. Então, algumas horas que
né? Passei a ir mais cedo para a cama. Então, às vezes eu falava, Camila, vamos dormir. E daí a gente tinha lá, né, uma noite melhor de sono, né, dormir um pouco mais. Por exemplo, os dias que eu podia sair no horário, que não tinha lá grandes entregas para fazer, eu saía no horário, porque a gente também que trabalha muito, a gente tem esse sentimento de que preciso trabalhar mais, preciso ser mais produtiva e trabalhar mais horas. Então, eu passei a entender que essas horas adicionais que eu trabalhava algumas vezes sem necessidade, né, eu estava esgotando o meu combustível para os dias que eu precisaria de fato trabalhar mais, porque era compromisso, porque a gente tinha que entregar um projeto. E daí eu passei também a administrar melhor os meus horários de entrada e de saída, trabalhava assim quando necessário, não era porque eu ia ficar mais tarde se não era necessário. Então era ali, na verdade, um hábito que eu tinha adquirido de ficar até mais tarde também no trabalho para me sentir produtiva. E isso é uma grande bobagem, né? Você fica até mais tarde, você trabalha horas adicionais se for necessário. Se não for necessário, você cumpriu o seu horário de trabalho, as coisas foram entregues bem entregues, com excelência, vai para sua casa e descansa. Descanso merecido, né? Então isso é algo que vale a pena você também observar. Né? Então vamos dizer, eu separei aqui algumas coisas. Por exemplo, raiva. Quando a gente sente raiva, por exemplo, chega lá o seu liderado e te pede uma orientação num relatório que você já passou a orientação para ele, né? E aí você passa, aí te dá aquela raiva, e aí você passa ali meio que você faz, puxa, de novo isso, né? E aí, o que é esse sentimento de raiva normalmente? O que desencadeia a raiva? A raiva é desencadeada por um processo de projeção que você está transferindo, né, para a pessoa o que é seu, não é dela. Você está vendo nela como seu espelho, está vendo nela algo que é seu e que você não gosta de saber que tem. E normalmente é o quê? Culpa. Porque você se sente culpado por talvez não ter orientado a pessoa da maneira adequada, ou também porque não tem paciência com ela, porque tem alguma coisa no perfil dela, né, algo nela que você não conhece o suficiente e que te incomoda. E que muitas vezes é algo que traz uma consciência sobre quem você é. Então, pensa, né, quando te desencadear aquela raiva, procura entender por que é que você está sentindo essa raiva. Ao invés de você agredir a pessoa, ou né, fazer cara feia, ou dar aquela respirada, né, que a gente costuma fazer assim, pensa, por que é que você está pensando aquilo, conta até 10 e pergunta para a pessoa assim, o que é que você não entendeu? Porque tem muitas vezes que a pessoa chega e nem ela sabe exatamente, por ansiedade, nem ela sabe o que ela não sabe e que não está dando certo. Bom, qual é por exemplo, o medo, né? O medo, o que desencadeia o medo? É a iminência da gente perder algo que a gente considera importante. E normalmente na liderança, quais são os medos que são desencadeados na gente, né? O medo de não ser competente o suficiente, o medo de, por isso, as pessoas, a nossa reputação ser questionada, as nossas opiniões, o nosso trabalho, a nossa posição ser desprezada, né? Então, o medo ele está associado a isso. Se você sente medo de alguma situação, procure entender, né, por que é que você está sentindo isso, e ao invés de você ficar imaginando coisas em relação ao seu desempenho, converse com a sua liderança. Crie uma rotina de conversar com a sua liderança para você compreender quais são os pontos que você vai bem e os pontos que você precisa melhorar e se concentra nos pontos que você precisa melhorar e acredita, confia no bem, confia que aquilo que a sua liderança está falando é verdade, mas cria uma rotina, né, de você ter ali uma conversa, feedbacks, que não precisa ser formal, né, mas assim, ali uma conversa, uma vez por semana, um checkpoint das atividades e dos projetos que você está fazendo, do seu comportamento com a sua liderança, para te acalmar, né? Para que você não fique aí preocupado o que as pessoas estão pensando, se você é competente ou não. Porque, olha, o que eu posso te dizer é assim, se você não for o seu líder, né? O seu chefe, o seu líder, o seu gerente, enfim, o seu diretor, ele vai te dar sinais. E que você precisa captar de maneira assertiva e trabalhar para que isso seja dissolvido, né? Para que você resolva isso com ação
assertiva com trabalho, com envolvimento, né, com consciência de quem você é e do que você faz. E, claro, você não vai fazer 100% perfeito tudo, mas ativando o seu processo de excelência, ok? Bom, outra coisa que a gente tem aqui como dica é para que você evite confrontos, né? Procure negociar melhor as coisas. Ao invés de você. Às vezes a gente sabe que a gente está entrando numa batalha, numa guerra sem volta. Mas a gente vai e faz. Por quê que a gente insiste? Porque a gente acha que a outra pessoa é folgada. Porque a gente acha que a outra pessoa tem que fazer. Gente, vamos lá. Se ajuda. Joga a seu favor, né? Conceda. Se você precisa conceder algo para alguém, conceda. Não fica ali naquela marra, sabe, com a pessoa, porque isso vai te desencadear estresse, uma relação ruim com essa pessoa. Então, conceda. De repente, você tem um liderado que você tem desafios, né, dificuldade de lidar com ele, e ele só precisa de uma ajuda, e você não quer dar essa ajuda porque você acha que ele tem a obrigação de se desenvolver. Mas é como se você estivesse dando um murro em ponta de faca. É a mesma coisa que a gente insistir para que uma pessoa faça uma coisa que ela não tem habilidade. Se a gente der tempo e orientação clara, a gente vai conseguir bons resultados. Agora, se a gente quiser que seja na marra, a gente vai conseguir o quê? Ressentimentos, uma pessoa desmotivada. Você já parou para pensar nisso? Então, pensa. O outro é que eu já até comentei, né? A gente precisa considerar o seguinte: vamos olhar para o que a gente tem de forças, de fraquezas, de oportunidades e de ameaça. Tenha consciência de quem você é, para você não ficar subjugado às suas próprias emoções. Então, assim, puxa, o que você sabe fazer bem, valoriza. Aquilo que você precisa se desenvolver, né? Será que você precisa se desenvolver tanto nisso? Ou será que é um preciosismo seu também? Ou será que não tem pessoas na sua equipe que pode ajudar? Né? Porque quando a gente admite que a gente tem fraquezas, que a gente tem pontos que nós temos limitações, a gente pede ajuda. Gente, isso é completamente humano. Por que você trabalha? Por que você lidera uma equipe? Não é para você fazer o trabalho sozinho. É para você influenciar as pessoas a fazer o melhor que elas podem, a elas serem mais produtivas para um bem comum. E o bem comum é o quê? É o time inicialmente, depois a empresa, depois as famílias, depois a sociedade, depois a economia, depois o mundo, né? Vamos pensar, não vamos pensar só aqui, naquele micro, vamos pensar no que expande, o que para fazer sentido também. E conheça também o perfil das pessoas que você lidera. Eu estou aqui olhando no horário que eu estou meio preocupado. Mas conheça o perfil, conheça as fraquezas, as forças, né, as oportunidades, as ameaças de cada um da sua equipe, para que você trabalhe melhor, né, para que o processo emocional seja menos desencadeado, né, e que o assertivo, o comportamental, ele domine as relações, para que vocês criem vínculos afetivos de reciprocidade, né, de trabalho em equipe, né, de afeto, por que não dizer, né, porque aí você desencadeia alegria e isso vai ficando cada vez mais produtivo, ok? Bom, e uma das coisas que eu acho muito importante também, que eu sempre falo, né, aqui, é que você precisa melhorar a comunicação ao seu redor. O que é combinado não é caro. O que é dito não é subentendido. E o que você diz e pergunta para o outro que ele entendeu, e se ele fala se ele entendeu o que você falou, a comunicação está perfeita. Senão você tem que recomunicar, né? Então é muito importante melhorar a comunicação para que a equipe funcione melhor. Se você fizer né, se você trabalhar essas dicas, se você trabalhar a comunicação, entender quais são suas forças, né? As fraquezas, os pontos de melhoria, as oportunidades e as ameaças, se você procurar sentir os seus sentimentos, entender por que você tem desencadeia essas emoções aí em você, você está trabalhando de maneira inteligente emocionalmente. E é essa a principal função de um líder, né? Porque como é que você influencia e extrai o melhor das pessoas do seu time, se não através do comportamental. O comportamental é que vai fazer você ser um bom líder, um líder admirado, um líder querido, né? Um líder respeitado e um líder a ser
seguido e copiado, ok? Gente, aí eu acho que como última, né, para não faltar nada, considere que problemas eles existem, contratempos eles vão acontecer, emergências também. Situações em que você não imaginava que pudesse acontecer, podem acontecer, vão interferir no seu dia e isso é normal. Isso faz parte. Problemas vão acontecer, mas o que você pode mudar diante dos problemas é como é que você reage, como você se comporta de maneira assertiva para atingir melhores relações e, com isso, melhores resultados.